Meus queridos, vamos dar início então, continuidade à nossa aula. Convido os irmãos para abrirem para Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos refazer a leitura, Já trabalhamos esse texto na semana passada, mas ficaram alguns detalhes para a gente conversar. Mateus, capítulo 7, do verso 7 até o verso 12. Novamente, cada irmão pode ler um versículo. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boa dádiva a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas que lhe pedirem? Quanto pois quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém, amém. Olha só, meus amados, semana passada a gente conversou à luz desse texto, trabalhando aqui, de certa forma, o primeiro verso, O primeiro verso e o segundo, na verdade, 7 e 8 desse capítulo, Dizendo que a gente deve ter uma postura de vida de oração. E a gente falou muito na semana passada a necessidade da gente perseverar nisso. Porque, de certa forma, aqui o texto nos chama a atenção para isso, Ele usa 3 verbos, que é o verbo quê? Pedir, buscar e bater. Essa é a ideia, E a ideia do texto construído aqui, amados, a ideia é a seguinte, olha, temos que pedir ao Senhor, buscar o Senhor, pedindo coisas ao Senhor, ao mesmo tempo temos que agir na nossa vida, fazer coisas que dependem de nós, que o Senhor coloca como nossa responsabilidade. Ou seja, nós devemos nos mover, não é só orar e não trabalhar, vamos dizer assim, é orar e não labutar, Isso está errado no contexto cristão, porque nós temos que orar na direção das coisas que Deus quer e ao mesmo tempo o quê? Buscar, agir. E o texto termina dizendo para bater na porta, ou seja, como se fosse algo de perseverar mesmo, de insistir em algumas questões da vida que a gente precisa estar clamando, colocando diante do Senhor e sem cessar, clamando ao Senhor que pode todas as coisas. Tá certo, amados? Então, importante a gente ter isso em mente. A vida do povo de Deus tem que ser uma vida recheada de oração. E eu lembro que a gente falou semana passada, e vale reforçar aqui, orar não é um caminho muito fácil. Por mais que a gente possa achar que a oração está ali presente todo dia na minha vida, eu oro. Mas a grande realidade é a gente poder orar de um jeito certo, se despindo de muitas questões do nosso próprio coração para a gente se deleitar na presença do Senhor. É um caminho mais exigente da nossa vida, Então a gente precisa de fato se lançar numa vida de oração com mais profundidade, com mais intensidade, com um coração mais cheio do Senhor. Tá certo, amados? Então é extremamente importante isso, tá? Mas eu queria continuar pensando um pouquinho na oração aqui, amados. Algumas questões que envolvem a nossa vida, por exemplo, porque às vezes a gente, como crente, a gente ora, busca a Deus e parece que algumas coisas não acontecem. Ao mesmo tempo que a Bíblia incentiva a gente de orar, e por que às vezes algumas respostas não chegam para nós, Por que às vezes algumas coisas não acontecem na nossa vida? Então eu queria convidar os irmãos a abrirem, vamos dar um saltinho na Bíblia aqui, lá para Tiago, capítulo 4, meus amados. Do verso 1 até o verso 3, quem puder ler, por favor. De onde procedem guerras e contendas diárias de vós? De onde senão os prazeres que militam na vossa terra? Cobiçais nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não acreditais.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar-se em vossos prazeres. Olha só, amados, algumas questões importantes para a gente pensar quando se trata de oração na nossa vida, né? Primeiro, só pegando o gancho aqui do versículo 1, primeiro, a gente tem no nosso coração o quê? Algo que visita o nosso coração, que é complicado na nossa vida, que é o pecado, certo, amados? E é do nosso coração, é do interior da nossa vida que brotam tudo aquilo que é desagradável ao Senhor, tudo aquilo que desonra a Deus e tudo aquilo que, de fato, destrói a nossa vida, né? O texto bíblico fala que, da onde saem os conflitos, né? Da onde sai, senão, de dentro da gente, né? Da onde saem as coisas que são desagradáveis diante do Senhor e na caminhada, senão de dentro da gente. Ou seja, é importante na vida do crente entender isso. A palavra de Deus até nos aconselha muito, sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o quê? O seu coração, né? Porque do coração procede o que, amados? As fontes da vida. Mas ao mesmo tempo que do coração procede as fontes da vida, as coisas maravilhosas e boas, para dirigir e conduzir a nossa caminhada, numa direção agradável, o Senhor, também de lá brota o quê? As guerras, contendas, lutas e tudo. Tudo que há de errado. Então, guardar o coração, cuidar do coração é algo importante na vida do cristão, tá certo, amados? Então, quando a gente pensa em oração também, a gente tem que pensar no nosso próprio coração. A gente tem que pensar na nossa própria vida e como que a gente tem cuidado da nossa própria vida. Uma das questões que esse texto traz aqui, sobre a nossa oração não ser respondida, em alguns momentos, é porque, está aqui, no verso 2, no finalzinho, diz assim, olha, nada tem porque não pedem, né? Ou seja, a gente frisou muito a semana passada, mas esse texto traz a luz de novo para nós, ou seja, muitas questões na nossa vida não têm acontecido, não é porque Deus não está vendo, não é porque Deus não está enxergando a necessidade, não é porque Deus não está querendo propriamente agir, mas muitas questões na nossa vida, elas não acontecem porque exatamente nós não estamos lançando essas questões aos pés do Senhor. Muitas vezes a gente tem vivido questões na nossa vida espiritual, nas nossas lutas, no nosso caminhar, no trabalho, na nossa vida como igreja. Muitas questões nós estamos vivendo em família, por exemplo, mas coisas que a gente não tem lançado aos pés do Senhor. Não temos pedido ao Senhor. E às vezes a gente fala assim, poxa, mas por que Deus não cuida dessa questão da minha vida? Por que Deus não transforma essa questão da minha vida? Por que Deus não me direciona nessas questões da minha vida? Mas muitas questões, amados, de fato a gente não tem colocado diante do Senhor, né? E a semana passada eu fiz essa pergunta e vale reforçar aqui. Por que nós temos que orar, amados? Deus sabe tudo, não sabe? Sim ou não? Sabe tudo. Deus conhece tão bem, porque Deus conhece o ontem claramente. E aí você fala, mas o ontem eu também consigo conhecer. Deus conhece o hoje e você pode dizer assim, olha, eu conheço o hoje também. Eu estou vivendo e vendo aquilo que está acontecendo na minha vida. Mas tem algo que Deus conhece certamente que você não conhece, amado. O que é? Amanhã, Ele conhece todas as coisas. Muito mais que nós. E quando a gente pensa até passado e presente, Deus conhece com muito maior profundidade, porque Ele sabe o todo, Ele tem o todo no domínio dele. Então, por que a gente ora se Deus já sabe tudo, amado? Se Deus sabe o que a gente precisa, sabe de não é por que orar. Nós somos dependentes dele. Dependência. Certo? A oração, ela tem que, de fato, nos conduzir a essa compreensão, amado. Quando eu oro, eu estou manifestando para Deus o seguinte, eu preciso de Ti, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. A minha vida, ela não anda, ela não caminha sem o Senhor, Pai. Essa é a realidade, eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti. Então, olha só, muitas coisas na vida não acontecem porque nós não temos orado, tá certo? Esse é um ponto importante, tá? A gente tem que aprender a colocar isso diante do Senhor, tá certo? Agora, às vezes a gente ora, né? O verso 3 aqui de Tiago 4, verso 3 fala assim, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Né? Olha só, o início do texto começa falando desses prazeres, né? Da onde vêm as brigas, as contendas, da onde vêm as questões
problemáticas da nossa vida, dos nossos prazeres, do nosso coração. E aqui, a oração, de certa forma, aqui Tiago está dizendo, olha, vocês pedem, mas estão pedindo mal. Por quê? Porque vocês estão pedindo para esbanjar em seus próprios prazeres. Meus amados, qual que é a compreensão que os irmãos têm disso? Que tipo de oração talvez diga que a gente está orando para esbanjar nossos próprios prazeres? Pedir coisas mundanas. Tá. Como o que, por exemplo? Dá uma ideia aí, mãe. Algum outro irmão pode afundar. Claro, com certeza pedir coisas talvez mundanas aí, com certeza pode ter relação com isso. Mas o que é quando a gente pensa? Eu acho que tudo que a gente ora a Deus, no final, o propósito daquilo é para glorificar o nome dele. O nome dele, assim, a tipicidade de o nome dele ser glorificado. Certo? Ou seja, se eu peço algo que não visa a glória de Deus, eu estou me esbanjando meus próprios prazeres. Boa resposta, mano. Né? Aquilo que a gente quer satisfazer, mas o nosso coração, porque a satisfação do nosso coração é... Ou seja, mas de certa forma pode existir uma satisfação do coração, certo, amados? Mas a gente tem que ser cuidado exatamente assim, olha só, eu preciso que aquilo seja atendido, porque se Deus não me atender, a minha vida não está satisfeita com isso, essa é a realidade, né? De certa forma tem um tom de egoísmo aí, sim ou não? Porque de fato é isso, olha só, pedir coisas que dizem respeito a gente, a sanar questões do nosso coração, da nossa vida, certo? E se essas coisas não acontecerem, não há gratidão, não há glória de Deus, como a irmã colocou. Porque de fato tem sim, né, o que a minha mãe falou, quando a gente pega um tom mais mundano, né, talvez é pedir coisas que envolvem materialismo, que envolvem prazeres, né, talvez até que envolva prazeres da carne, seja o que for, pedir coisas nessa linha. Mas de fato, quando a gente aprofunda mais, a gente tem que ser cuidadoso com até aquilo que parece bom, ou até aquilo em essência pode ser bom no nosso pedido, mas quando o nosso coração deseja aquilo demais, como uma satisfação, como algo que tem que preencher meu coração, porque se eu não tenho, as coisas ficam ruins, se eu não tenho prazer, se eu não tenho alegria. Ou seja, tudo isso remete ao que? A uma satisfação, como Isaías diz, a um prazer que precisa ser atendido além de Deus. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Pode parecer estranho a gente atribuir essas necessidades básicas da vida à glória de Deus, né? Pode parecer muito estranho às vezes, mas lá, se eu não estiver enganado, em Coríntios está escrito, né? Quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, com certeza. Outra coisa, né? Quer comais, bebais, façar qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, né? De fato, toda a nossa vida é para a glória de Deus. Cada detalhe, cada essência. E a própria oração tem que ter esse sentido. E a própria questão daquilo que a gente busca e pede do Senhor, no final do desfecho tem que ser para a glória dele, né? Então, vamos dizer assim, quando a gente tratou até da oração do Pai Nosso, quando a gente fala de orar pelo pão de cada dia, ou seja, expressa o que? Uma dependência de Deus diária, cotidiana, em todo momento, eu preciso do Senhor a cada dia na minha vida, mas isso de certa forma o quê? Expressar essa dependência glorifica a Deus. Expressar essa dependência e esse descanso no Senhor glorifica a Deus. De fato, tudo que a gente tem que buscar tem que glorificar a Deus. Só mais uma questão para concluir Não, o raciocínio. pode ir, amado. Uma vez eu li um livro que diz o seguinte, pegando o gancho do pão de cada dia, né? Que é claro, isso aí não quer dizer que é só comida, né? Claro. Mas o livro que eu li tinha um trecho que o escritor falava o seguinte, que o desperdício, nós temos que tomar cuidado com o desperdício, porque o desperdício é uma afronta ao Deus provedor. Sim, com certeza. Ou seja, na verdade, a grande realidade, quando eu desperdiço, amado, eu estou dizendo o seguinte, olha só, eu não dependo de Deus para as questões materiais da minha vida. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Por quê? Porque quando eu não tenho, você fala assim, eu estou pedindo para Deus a cada dia, quando há uma necessidade, você fala assim, todo dia eu preciso, automaticamente eu dependo de Deus, porque se Deus não me der, eu não vou ter. Essa é a realidade. Certo? Mas qual que é o problema às vezes? A pessoa, ela vai para Deus como o último recurso da vida dela, não como alguém que descansa no Senhor e depende dele de fato.
Então, para quem vive certa privação, precisa lidar com cuidado nesse ponto de cada dia, aprender a depender, confiar no Senhor e todo dia descansar nele. Mas quem tem também material, tem que aprender também todo dia o quê? Que se ele tem, é porque o Senhor tem provido na vida dele condições para que ele tenha. E ele tem que fazer um bom uso disso. Ele não pode esbanjar, não pode desperdiçar, não pode desvalorizar, porque se ele tem mais, até o conceito das escrituras se você tem, né, agora você faz o que com o que você tem? Ajuda o outro. Ou seja, então tem que ter essa ideia no coração de fato. Então, quem tem também, quando desperdiça, está dizendo, Deus, eu não dependo de ti, porque eu estou dependendo das minhas próprias forças. Eu tenho e eu uso de qualquer jeito, porque é meu. Tá certo? Então eu esbanjo, eu uso de qualquer jeito e sem dar graças e valor ao Senhor. Então, o Pão Nosso Cada Dia é uma oração de dependência, que ele fala de questões materiais e talvez físicas, a gente pode até pensar nisso, mas é uma questão o quê? De dependência não só para quem vive a privação, mas dependência de quem tem também. Né? Porque se ele tem é por causa da graça, misericórdia, da bondade de Deus derramada, e ele tem que aprender a lidar com isso todo dia. Por isso, pastor, que os discípulos eles falam, ensina-nos a orar. Exatamente. Até para ser conduzido na oração, você nos ensina. Exatamente. Nos louva, né? Na direção certa. Para que a nossa... agradecer aquilo que realmente tem que ser feito, né? Exatamente, Miriam. E na verdade, quando Jesus deixa aquela oração do Pai Nosso, ele dá uma lição tremenda para a gente, de um caminho, né, de orar. Quando a gente conversou, a gente falou de muitas orações que a gente pode fazer dentro dela. Né? Ela é um modelo para nós. Porque ela é um modelo que nos faz olhar de fato para Deus e depender de Deus. E buscar as coisas de Deus. Essa é a realidade da nossa vida. Né? Então, né, retornando aqui para esse contexto, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes coisas não acontecem na nossa vida exatamente, amados. Por quê? Porque a intenção do nosso coração é, de fato, uma satisfação onde não há glória de Deus, uma satisfação pessoal, particular, em que talvez seu coração esteja sendo dominado até mesmo por isso. Tá certo? E às vezes é até uma questão idólatra do nosso coração, porque muitas orações, muitos desejos, muitas buscas que nós temos em oração revela idolatrias no nosso coração. Essa é a verdade, certo? Porque quando a gente pensa, a gente fala idolatria, às vezes a gente tem uma ideia muito externa, né? Muito fora de nós, mas a realidade é que a idolatria é algo interno, é algo que está lá dentro do coração. Né? E às vezes a gente vai expressar a idolatria exatamente isso. Olha, se eu não tenho determinada coisa, eu não consigo ter paz, eu não consigo ter alegria, eu não consigo expressar o amor de Deus na minha vida, eu não consigo viver as verdades do Senhor para a minha vida. Percebe? Virou idolatria, amado. Por quê? Porque Deus ficou de lado naquela questão. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que muitas coisas, de fato, na oração do crente, tem mais, vamos dizer assim, está mais ligado ao próprio desejo dele de ter ou de suprimir algo na sua vida do que, de fato, glória de Deus, gratidão no coração ou, de fato, questões necessárias na vida. E, às vezes, até o que é necessário, amados, é idolatrar o nosso coração, tá? Eu já vi pessoas, né, dizendo que estava orando por determinada coisa, falar assim, não, eu coloquei para Deus que eu quero aquela casa é minha, é aquela lá que eu quero. Então, tipo assim, né, muito estranho, é idolatria. Tem que ser aquela casa, tem que ser, ou seja, às vezes a pessoa está precisando de uma casa, né? De fato, e orar por uma casa, por um bem, não é um problema. Né? Mas quando a gente ora determinando certas coisas no nosso caminho de oração, de fato, a gente já está perdendo direção e rumo aí. Certo? E quando a gente também, mesmo falando assim, ó, eu não quero, para mim qualquer casa tá bom, mas eu não vivo em paz por não ter a casa, também é idolatria no coração. Então a gente tem que tomar cuidado. Certo, amado? Porque a gente começa a adorar situações da vida, né? Porque elas passam a ser o alvo do nosso desejo, da nossa conquista, da nossa vontade, e Deus às vezes vai ficando de lado em torno disso. Né? Ou até na oração, às vezes a gente começa a colocar o coração como se estivesse envolvendo Deus, mas na verdade temos que olhar lá dentro do nosso coração para ver de fato qual que é a intenção que está lá. Sempre eu penso assim, que a gente tem que colocar sempre para Deus. Ele já sabe o que a gente precisa.
Ele já sabe, então assim, Senhor, já sei, o Senhor sabe o que eu preciso e ele coloca para Deus, olha, eu preciso de tal coisa e Deus com certeza ouve a nossa oração. Sem dúvida. Na verdade, nós estamos trabalhando um texto aqui de Mateus, né, o texto-chave nosso aqui, da oração que Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte. Na verdade, insistir com a oração, ele está colocando exatamente esse aspecto. Olha, ore, insista, bata, coloque diante de Deus as coisas, viva na dependência. E ele até expressa algo interessante, porque ele trata do caráter de Deus. Jesus fala assim, ele compara Deus, né? Ele faz os discípulos seguidores dele olharem para aquele contexto dizendo o seguinte: que pai, né, que não cuida bem do seu filho? No sentido assim, olha, o filho está pedindo algo bom e ele vai dar algo ruim, não é? Então, é lógico que a gente tem pai ruim no mundo, né? Pai ruim que eu falo assim, tem gente que está longe do Senhor mesmo nessa questão, mas todos nós pecadores como pais, vamos falar em sã consciência, queremos dar o melhor para os nossos filhos. Todos nós, em sã consciência, sabemos que somos pecadores, somos falhos, né? Não somos perfeitos mesmo como pais, nós sabemos disso, mas nós queremos dar boas coisas para os nossos filhos. E Jesus fala assim, Deus, imagina Deus. Se vocês são assim, Deus não vai ser muito melhor do que vocês? Então, ou seja, é importante a gente entender, olhar para o caráter de Deus como um pai amoroso, de fato, que se importa conosco e que cuida de nós e que quer dar o melhor para nós. Então, de fato é isso. A gente não precisa descartar essa ideia na oração de que não temos um Deus que nos ama, porque Ele é nosso Pai e nos ama muito. Essa é a realidade. Então a gente descansa nele, se alegra nele, se anima nele, a gente tem que pedir, mas a grande realidade é a seguinte: nós não podemos desviar o nosso coração para uma idolatria, para pedir coisas a Deus em que, de fato, a gente coloca Deus de escanteio. A gente só quer Deus como se ele fosse, né? Tem uma expressão que eu já li no livro e tal, e ficou bem marcada na minha ideia, na minha cabeça, né? Às vezes a gente trata Deus como um gênio da lâmpada, né? Sabe aquelas figurinhas dos desenhinhos, né? Dos filmes antigos, né? Do gênio da lâmpada, certo? Você vai lá, esfrega e faz seu pedido, certo? E o gênio tem a obrigação de te responder do jeito que você pediu. Essa não é o nosso Deus, né? Essa não é a realidade da nossa vida. Então a gente tem que ser cuidadoso com o nosso coração de fato, né? E tomar cuidado. Você está pedindo? Primeiro, você tem orado, colocar diante do Senhor. Primeiro incentivo aqui que o Tiago traz. Você não tem as coisas que você não pede, então passe a pedir, coloque diante do Senhor, certo? Porém, ele fala assim agora, às vezes você pede e vai pedir mal. Por quê? Porque você está só querendo esbanjar os prazeres do seu coração, satisfazer os desejos do seu coração. Ou seja, que é em oposição àquilo que talvez fosse a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada. Certo, amados? Então, devemos tomar cuidado com isso daí, né? A motivação pela qual a gente pode estar pedindo as coisas, às vezes pode estar sendo uma motivação egoísta, uma motivação que não é para agradar a Deus. Mas a gente tem que cuidar da nossa vida também, amados. Vamos abrir lá no Salmo 66, verso 18. Porque às vezes a gente acha que a oração é um caminho distinto da nossa vida, né? 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Olha só, na outra versão aqui fala, se eu no coração contemplar a iniquidade, né? Ou seja, a vaidade, a iniquidade, o caminho mau, o Senhor não me ouve. Às vezes o que acontece, de fato, amados, ligado àquela ideia de Tiago, tem coisas na vida que nós estamos pedindo que de fato não é aquilo que Deus quer para nós, são coisas que não estão alinhadas com o reino de Deus, com a glória de Deus, tem mais a ver com uma satisfação própria, mais a ver com a vaidade do nosso coração, mais a ver com a iniquidade da nossa vida. Ou seja, nós temos que entender isso. Às vezes tem coisas que não estão acontecendo na nossa vida, por quê? Porque o nosso coração está na direção errada, porque nosso estilo de vida, nossas atitudes estão na direção errada. E aí, às vezes, a gente fala assim, Deus, por que você não tem me dado isso? Mas será que não existem coisas na vida, no coração, que precisam ser transformadas primeiro? Então, a gente tem que ser muito cauteloso com isso, né, amados? Isaías 59, 1 e 2. Eis que eu vou, Senhor,
para não poder ouvi-lo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só, o que Isaías está dizendo sobre Deus? Certo? Está dizendo que, olha só, a mão de Deus não está encolhida, né? Isaías está dizendo o seguinte, olha, Deus não está com a mãozinha dele recuada, escondida, para nos abençoar. É isso que ele está dizendo. E ele fala assim, Deus também, né, não está com o seu ouvido surdo, tapado, né, para não ouvir. Certo? Ou seja, Deus está sempre com o ouvido atento. Tá certo? Mas olha só o que ele diz. Mas a iniquidade que está na vida de vocês, fazem o que com vocês? Separam vocês de Deus. E aí a resposta é, né, os pecados que vocês cometem fazem com que Deus o quê? Esconda o rosto de vocês para não ouvir o pedido de vocês. Então, a gente não pode destituir, amados, a nossa vida de oração da nossa própria caminhada com o Senhor. Que às vezes a gente fala assim, não, mas eu tenho meus pecados, eu estou pisando na bola, sim, mas isso não tem nada a ver agora. Estou orando pela minha família, por exemplo. Estou orando por alguém que está enfermo, não tem nada a ver com os meus pecados. Né? Ou estou orando pela uma situação do meu lar, da minha casa. Poxa, peraí, mas a nossa vida precisa estar conectada com Deus, sim ou não, amado? Precisamos ter intimidade com Deus, sim ou não? Precisamos andar com Deus, sim ou não? Às vezes a gente, de fato, a gente expressa crer em Deus de certa forma, mas a gente vive de outra. Porque a gente expressa na nossa fé, às vezes, não, mas Deus é um Deus santo, é um justo, é reto, ele se importa com as coisas sérias, e a gente vive largado, desleixado, vivendo em pecado, longe de Deus, como se Deus não se importasse com essas coisas. Deus se importa, sim, com a maneira como a gente vive, amados. Pastor, Fala, minha irmã. Davi, segundo o coração de Deus, ele falou, sonda meu Deus e conhece meu coração. E ele fala assim, e vê se é em mim. E guia-me pelo nome de Deus. Por quê? Porque ele sabe que dentro de nós pode existir sim. É interessante essa oração do Salmo 139, irmão, porque Davi começa dizendo muito disso, né? Sonda-me, o Senhor me conhece, o Senhor sabe tudo da minha vida. Aí fala que Deus criou ele de modo maravilhoso, parará, e chega numa pá da oração, até ali estava bem, chega numa pá da oração que Davi começa a orar para que Deus age com justiça para aqueles que não amam a Deus, né? Ele começa a desejar aparentemente coisas ruins, né? Mas ligadas a Deus. Poxa, essas pessoas te odeiam, né? Eu odeio eles também, eu não amo eles porque eles não amam o Senhor. E ele começa a expressar o temor a Deus, mas aí ele fala assim, poxa, mas será que essa minha oração está boa? Porque até quando há boas intenções, e a questão de Davi é exatamente essa, e por isso que ele repete no final exatamente isso que a irmã citou, né? Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, vê se essa expressão que está no meu coração, esses meus desejos, isso que eu estou clamando ao Senhor, isso que eu estou sentindo diante do Senhor, está bom. Vê se há algum caminho mau e me guia no caminho eterno. E é exatamente isso que deve estar na vida do crente, né? Um desejo no final que é, de fato, de que Deus conduza ele para o caminho do Senhor, para as coisas de Deus. E Davi, com certeza, foi alguém que conheceu muito essa questão do interior, do pecado, das questões da vida. Né? Porque em outros salmos também ele expressa isso. Senhor, né? Com a multidão das suas misericórdias, aí, perdoa a multidão dos meus pecados aí, porque eu sou muito pecador. Tem misericórdia. E a gente precisa lidar com essa questão do coração sempre, amados. Mas lidar com a questão da vida também. Porque, olha, só quero ter de Deus, mas não cuida da minha vida. Peraí, não é assim. Deus não age com a gente, certo? De uma maneira assim, a separar coisas só e falar assim, olha, você está vivendo mal, meu filho, mas eu te amo, eu vou te dar coisas boas. Até porque Deus é um Deus que disciplina, é um Deus que ensina. A Bíblia ensina, mostra isso pra gente. Deus ensina os seus filhos. Deus disciplina os seus filhos.
mesmo nos amando muito. Né? Porque o texto que Jesus traz aqui do Sermão do Monte ele coloca essa situação, né? Vamos voltar lá para Mateus 7. Ele fala assim, olha, ou quem de vocês, se o filho pedir pão, vai dar pedra? Ou se pedir peixe, vai dar uma cobra? Ora, se vocês que são maus, olha a colocação de Jesus, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, a expressão do amor de Deus, do cuidado de Deus, da bondade de Deus, muito maior, muito mais ampla do que qualquer expressão de bondade nossa para com os nossos filhos. Ou seja, apesar de Deus estar disposto a abençoar e dar coisas boas sempre para a gente, mas às vezes as coisas não vão vir porque a nossa vida não está caminhando. Deus quer que a gente acorde, desperte, que a gente se arrependa, que a gente se volte para o caminho dele. Deus quer que algumas coisas da nossa vida de fato fujam, né? Saiam da nossa vida, deixem de fazer parte da nossa vida. Então, meus amados, é muita a questão de cuidar da vida também. Então, a vida de oração não está desconectada da nossa vida de santificação, de caminhar com Deus, né? Olha só, 1 Pedro, meus amados, capítulo 3. Verso 12 fala assim, olha, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ou seja, viver uma vida ruim diante do Senhor, de certa forma, vai implicar em orações não respondidas. E aí lembra, né, amado? Eu sempre gosto de falar, né? Que tipo de Deus que a gente gosta? Qual Deus que aconchega o coração mais das pessoas? Deus é amor. Deus é amor, né? Deus é amor. Esse aconchega sempre o nosso coração. E amados, é mesmo para ser bom isso, porque é maravilhoso ter um Deus que é amor. É fantástico isso. Ele é a própria expressão do amor. Isso significa que tudo que Deus faz contém amor. Tudo que Deus faz expressa o amor dele. Mas também a gente tem que caminhar com esse Deus amor. Também é um Deus que é justo, que é reto, que é santo, que é juiz. Então, ou seja, que ele faz tudo isso, julga, ele age na retidão, na justiça dele, com o amor presente, sim, porque ele não larga o amor de canto. Mas a gente tem que entender, olha só, até as orações não respondidas, certo? Onde Deus às vezes está disciplinando a gente em alguma área da vida, tem a ver com o amor dele, sim, cuidar dele. Mas a gente precisa entender, ó, não dá para eu viver de qualquer jeito e chegar para Deus e falar assim, Deus, me dá isso, me dá aquilo. Cuida da sua vida, do seu caráter. Eu preciso cuidar da minha vida, do meu caráter, da minha caminhada com Deus. Eu preciso fazer isso, cada um de nós. Às vezes a oração não está respondida, Deus está ruim, Deus fechou, né, tapou os ouvidos para a minha oração, Deus não está olhando para essa minha necessidade, mas não estou dizendo que Deus vai responder tudo do jeito que você quer, mas será que você tem olhado e cuidado da sua vida? Importante isso. Sua caminhada com Ele, sua vida de santidade. 1 João 3, amados, verso 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha só. É importante olhar para isso, né? O contexto aqui até está falando de contexto de amor ao irmão, né? De você amar de fato, de verdade, de você não só amar de boca. Está falando de relacionamento, tudo, mas ele chega nesse ponto aqui, João vai dizer o seguinte, olha, aquilo que você pede, você vai receber, né? Por quê? Porque você guarda os mandamentos. Ou seja, a própria questão de resposta de oração está ligada a uma vida de obediência, amados. De guardar os mandamentos de Deus. De agir no caminho que o Senhor quer. Certo? Às vezes a gente fala em oração, Deus não responde, mas a vida nossa está longe de Deus. Deus não responde, mas eu tenho olhado para a palavra de Deus, tenho ignorado os ensinos de Deus na minha vida. Ah, Deus não responde, mas Deus está distante, porque eu tenho vivido em pecado. E isso tem causado separação entre eu e Deus, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então,
às vezes, amados, a gente fala assim, poxa, minha vida de oração parece que não funciona, mas será que a sua vida com Deus tem funcionado? No sentido assim, olha, tem existido relacionamento de intimidade, de profundidade, de estar na presença do Senhor mesmo, de caminhar com o Senhor mesmo? Essa é a pergunta que tem que surgir no nosso coração sempre. A oração não veio, mas como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida? Deus não respondeu. Então, olha, ao mesmo tempo que nós somos incentivados a orar o tempo todo, nós temos que ser lembrados no coração, amado, o seguinte, olha, mas a minha vida também precisa caminhar bem. Preciso andar bem com o Senhor também, para que as orações sejam respondidas, né? Para que as coisas de Deus venham na minha própria vida. É importante isso. Porque isso vai expressar o quê? Intimidade, relacionamento com Deus, vida com Deus. Mas ainda há outro ponto importante, né? A gente considerar aqui, tá, amados? Olha só. Vamos abrir lá em Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Quer achar e pode ler. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha só. Nós precisamos entender esse lado também. Quem está orando aí, amados? Jesus, certo? Então eu estava falando aqui, às vezes a oração não é respondida por quê? Porque nós estamos vivendo um caminho de iniquidade, às vezes não estamos obedecendo o mandamento de Deus, né? Estamos andando em pecado, distanciados de Deus, separados de Deus. Agora, Jesus, dá para aplicar tudo isso na vida dele? Não? Dá? Não, por quê? Porque Jesus era perfeito, santo, reto, justo. Sempre foi o caráter do nosso Senhor. Certo? Agora, a oração dele foi respondida no desejo dele ali? Não. Certo? Por que é importante a gente olhar para isso? Vamos ler outro texto e pensar, né? 2 Coríntios, verso 12, capítulo 12, melhor dizendo. Só para complementar essa ideia aqui. 2 Coríntios, capítulo 12. Lá no verso 7, quando Paulo, 7 a 12, alguém pode ler, por favor? 7 a 10, tá bom. E para que não me ensoberbece com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei das fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha só, amados. Temos Jesus, né, no Getsemane orando naquele momento mais difícil dele. Momento de angústia, os evangelhos anunciam isso, mostram isso para nós. Momento de angústia, certo? Momento em que Jesus estava sofrendo muito, ele ora para Deus, para o Pai, fala: ó, Pai, se puder, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. E a gente sabe que o desfecho é que a vontade do Pai foi feita e não a dele. Ou seja, Jesus estava certinho no caminho dele, Jesus estava vivendo tudo que o Pai queria, Jesus estava andando em intimidade com o Pai. Se tem alguém que estava em intimidade com o Pai, que a gente não pode questionar, é Cristo. Ele era um com o Pai, ou seja, intimidade plena, profunda, perfeita com Deus, e mesmo assim ele não teve a oração dele respondida. Por quê? Porque a vontade de Deus é maior, certo? E aqui a gente vê um outro homem, né, do Senhor, em Coríntios, que é Paulo.
Um homem de Deus, caminhando com o Senhor. Não como Jesus, porque ele era pecador, certo? Mas era um homem de Deus. Servindo ao reino de Deus. Caminhando na intimidade com Deus. Mas o texto bíblico fala assim, olha, que ele tinha um espinho na carne, né? Ou seja, foi posto um espinho na carne pelo mensageiro de Satanás. Ou seja, um mensageiro de Satanás, ou seja, lembrando as coisas de fato ruins na vida ali, que ele olha para o Senhor e fala, tira isso de mim, Deus. Tira isso de mim. E qual foi a resposta do Senhor para ele? A minha graça te basta. Ou seja, tem muitas coisas na nossa vida, amados, que vão promover em nós crescimento, amadurecimento. E os propósitos de Deus serão cumpridos na nossa vida. Ou livramentos também. Ou livramento, seja o que for, mas os propósitos de Deus vão estar cumpridos na nossa vida e a gente vai crescer, mesmo não tendo as orações respondidas. E é isso que a gente precisa entender na vida. Certo? É isso que a gente precisa aprender na vida. Então, às vezes, não é uma questão de estar andando bem com Deus. Mas é uma questão, às vezes, de você compreender. Eu estou andando bem com Deus, tenho vivido um momento de intimidade, e mesmo assim, há orações que o Senhor não tem respondido na minha vida. Como é que eu tenho que entender isso? Olha, Deus está trabalhando no meu coração nesse texto, nesse contexto, nesse tempo. Eu tenho que aprender com isso. E essa fraqueza que Paulo relata no texto tem a ver com a fragilidade do próprio ser humano e a dependência dele de Deus? Na verdade, quando a gente olha, a grande questão aqui do que ele está falando é o seguinte, olha, ele está sofrendo por alguma questão. Porque o espinho da carne não nos é claro, né, nas Escrituras. Mas ele sofre com uma questão, que ele queria que o Senhor tirasse dele. Certo? E essa questão o enfraquece, no sentido que é uma questão que incomoda a vida dele, que coloca ele numa condição de fato falar assim, olha, eu queria viver isso, seria muito mais fácil para mim viver sem isso. Mas eu preciso caminhar com isso, então isso me enfraquece no sentido que, olha, eu preciso entender que eu dependo de Deus para caminhar com essa questão. Eu preciso entender que eu dependo do Senhor, que eu preciso dele para andar. E quando eu olho para essa fraqueza, ou seja, minha dependência, de fato, eu falo assim, aí eu sou grande. Aí que é coisa boa na minha vida. Porque eu aprendi a viver o quê? Na dependência de Deus. Essa é a realidade. É que nem a gente orar por enfermidade, por exemplo, amado. A gente ora. Deus pode curar as enfermidades? Claro que pode. Claro que pode. A gente precisa orar para Deus curar, sim, não tem problema orar. Cura, Senhor. Não tem problema. A grande questão é que, às vezes, na nossa vida, algumas enfermidades que o Senhor não vai tirar. Certo? E aí, tem que chegar num ponto na nossa caminhada que, às vezes, a gente tem que aprender a orar, não para que Deus tire coisas de nós, mas para que a gente suporte e viva elas do jeito que seja agradável e glorifique o nome de Deus. Essa é a oração mais difícil. Porque orar para tirar, orar para mudar, orar para transformar, orar para ter, tudo isso é uma oração mais fácil, porque vai na direção daquilo que o nosso coração está desejando. Mas orar na direção de algo que talvez não seja aquilo que você queira como objeto final do seu desejo, é o lá difícil. Porque tem coisas na vida com as quais nós vamos ter que aprender a conviver. E esse que é o ponto. Mas a gente tem que aprender o quê? Que nas questões difíceis, mesmo que Deus não me responda do jeito que eu quero, eu tenho que entender o seguinte, olha, que Deus está cuidando de mim, eu preciso aprender a depender dEle, e que a graça dEle, em última instância, é suficiente para a minha vida. Porque se Deus não me der mais nada, mas me deu a salvação em Cristo, há algo que eu preciso mais? Por em prática, sempre que o meu contentamento tem que estar em servir a Ele. Sim. Não em estar bem com isso, com aquilo, com tudo que a gente faz. Sem dúvida. Essa é a realidade. Muitas vezes a gente esquece disso, né? Uhum. Porque a gente não se deleita no Senhor, não tem prazer no Senhor, não é a última instância suficiente para a nossa vida. Eu sei que há necessidades, amados, diferentes, tá? Para alguns pode ser uma questão mais material, para o outro pode ser uma questão mais familiar, para o outro pode ser uma questão pessoal, espiritual, luta contra algum pecado.
Entendeu? Para outro pode ser numa questão econômica, numa questão de trabalho, numa questão de relacionamentos, seja o que for as questões. Cada um de nós temos necessidades, e às vezes em várias áreas dessas que eu citei. Todos nós temos necessidades. E não é que a gente não clame ao Senhor, não coloque diante do Senhor, pelo contrário, a gente faz isso. A palavra de Deus nos incita a isso, mas a realidade de tudo, amados, é que nós precisamos aprender o seguinte: olha, a minha vida de oração, ela tem que ser constante, tem que ser intensa, e tem que ser na presença do Senhor, tem que ser de intimidade com Deus, tem que fazer parte da minha caminhada com Deus, de fato, e eu preciso saber que Deus me ama profundamente, Ele me abençoa, e Ele tem prazer em me abençoar, Ele se alegra em me abençoar, e Ele vai dar o melhor para mim, certo? Mas ao mesmo tempo eu tenho que lembrar que eu tenho que cuidar da minha vida, porque às vezes eu não tenho o melhor, não é porque Deus não me ama, às vezes eu não tenho o melhor, não é porque Deus não se preocupa comigo, não é porque Deus não quer dar, mas às vezes eu não tenho o melhor naquele sentido, porque eu não tenho vivido aquilo que Deus quer. Então, são coisas que tem que estar presentes na nossa vida de oração, na nossa compreensão. Porque às vezes eu posso estar andando em pecado e querendo que Deus me faça 1000 maravilhas na minha vida. E tem coisas, como a gente disse na semana passada, à luz desse texto de Mateus 7 ainda, que tem coisas que eu preciso agir, né? Deus, eu oro, eu clamo, mas eu preciso mudar situações, eu preciso mudar comportamentos, eu preciso mudar atitudes em relação a algumas questões da vida. Porque se eu fizer do mesmo jeitinho sempre, eu vou colher as mesmas coisas. Então não é só uma questão de oração, mas é uma questão de orar, porque orar manifesta dependência, mas também às vezes eu vou precisar atuar, agir, caminhar na direção daquilo que eu quero do Senhor para mim. E está alinhado com a nossa mente daquilo que Deus quer, amado. Porque que Jesus fala, se aquilo que você pedir em meu nome, você vai ter. E aí a gente pensa assim, poxa, mas Deus vai me dar tudo, então só basta eu orar em nome de Jesus? Não é essa a ideia, amados. Não é pôr em nome de Jesus no final da oração, né? Eu já disse isso aqui no passado. Às vezes, se você é que nem eu, não é que incomoda, mas você presta atenção, né? Alguém ora no final e fala amém, sem falar em nome de Jesus, não é estranho para nós? É meio estranho, você percebe assim, opa, não falou em nome de Jesus, né? Não fechou a oração, né, Marquinhos? Não terminou o negócio, pô, a pessoa orou, falou amém. Mas cadê o nome de Jesus, né? Mas não é essa questão ritualística, né, amados? Em nome de Jesus diz respeito a orar em conformidade com as coisas de Cristo. Ou orar até mesmo como se Cristo estivesse orando. Ele iria pedir assim? Essa é a pergunta. Já fez esse exercício? De você orar, falar assim, mas se Jesus estivesse orando no meu lugar, ele iria orar do jeito que eu orei? Ele iria pedir essas coisas que eu estou pedindo? Complicado, não é, amado? O que vocês acham? Por quê? Porque, de fato, Jesus está conectado com o Senhor, com a vontade de Deus, com o reino de Deus. E tem muitas coisas, às vezes, que ardem no nosso coração, como necessidades da nossa vida, do nosso coração, né? Que, às vezes, ao olhar para Cristo, você fala, poxa, Jesus estava nem aí com essa questão que eu estou me importando tanto. A oração de Jesus ia numa direção totalmente oposta do que é pela qual eu estou orando. Então são coisas que a gente precisa medir na nossa vida de oração, certo, amado? Por quê? Por que falar dessas questões? Porque às vezes a gente pensa que Deus não está preocupado com a gente, mas Ele nos ama. Jesus está dizendo, olha, se você que é um pai ruim dá coisa boa para o seu filho, imagine Deus. Ou seja, Deus nos ama, amados, com um amor perfeito, com um amor pleno, com um amor gigantesco, com um amor imenso, um amor incomparável, com um amor que não dá para ser medido, com um amor que é algo assim, olha, muito além do que a gente consegue amar. Por quê? O amor de Deus pode ser derramado na nossa vida assim, a Bíblia fala disso. Mas a Bíblia fala que o fruto do Espírito, né, começa lá com amor. Ou seja, a presença do Espírito está em nós. Mas olha só,
A diferença nossa para o Pai é o pecado, que é sempre um empecilho para a gente experimentar tudo que Deus coloca para a gente. Mas olha, Deus não tem empecilhos, porque Ele é pleno, é perfeito, Ele nos ama tremendamente. Então, Ele sabe do que a gente precisa, Ele se importa conosco. Mas Ele quer que a gente o quê? Manifeste dependência, busque intimidade e busque, em última instância, amados, orar nas questões que são do Senhor, importantes para a nossa vida. Por isso que na oração lá atrás, né, no capítulo anterior, Mateus 6, quando ele ensina a oração, ele vai falar isso. Pai nosso que estás no céu, né, e ele começa falando dessa ideia, Jesus ensinando os discípulos, começa falando, quando você orar, você ore Pai. Ou seja, você está buscando o Pai, o Pai nosso. Porque essa é a relação que Deus tem conosco, que Ele nos ama. Pai nosso está nos céus, mas daí você vai orar, santificado seja teu nome, ou seja, Deus. Venha o teu reino, ou seja, Deus. Seja feita a tua vontade, ou seja, Deus. Certo? Aí quando ele fala, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, diz respeito a nós, mas na dependência de quem? De Deus. Certo? Então até aquilo que a gente está pedindo para nós, no sentido específico, o pão nosso de cada dia, diz respeito a depender de Deus. Perdoa as nossas dívidas, ou seja, está falando de perdoar os nossos pecados, certo? Mas tem a ver com o quê? Com a nossa relação com Deus. Livra-nos do mal, tem a ver com o quê? Com depender de Deus. Percebe, amados? Então, a vida de oração é uma vida que tem que nos conectar com Deus. E a gente tem que pegar um montoado de coisas da nossa vida que de fato são necessidades, mas a gente precisa começar a peneirar algumas coisas no nosso coração e dizer o seguinte, será que é isso que Deus quer para mim? Será que isso que tem incomodado meu coração? Será que isso que tem sido aquilo que tem me motivado para orar, de fato é aquilo que deveria me motivar para orar? Será que as coisas com as quais eu tenho me preocupado na minha vida, que tem tirado meu sono, são as coisas que deveriam de fato estar no meu coração, mexendo comigo? Ou eu deveria entregar essas questões para Deus e confiar e delegar todas elas, né, colocar todas nas mãos de Deus ali, falar descanso agora no Senhor e começar a orar por questões que você quer que Deus transforme na sua vida e caminhada com Ele, no seu dia a dia? Essa é a realidade, meus amados. Então, Jesus incita a gente a orar e orar bastante. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa aprender o quê? Que na nossa vida de oração, não é tratar Deus como um gênio, não é não olhar para a nossa própria vida, mas a gente o quê? Viver, de fato, intensamente intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Buscando as coisas dele, a glória dele, e aprendendo a colocar os nossos anseios e desejos de uma forma que esteja conectado com Deus. Sabe, eu acho que um exercício bom para nós é, olha, que problema da sua vida você está te incomodando hoje? É um exercício bom para você pensar, qual que é a coisa que está incomodando o seu coração? Que você tem que colocar diante de Deus, ou não tem, talvez precisasse colocar, não seja, mas como que Deus gostaria que você enxergasse essas coisas? É um exercício importante. Para que quando você ore, talvez você já ore com essa compreensão. Né? Poxa, Deus queria que eu me sentisse assim, Deus queria que eu pensasse assim. Como que Deus quer que eu me sinta em relação a isso? Como que Deus quer que eu pense em relação a isso? O que Deus espera que eu faça em relação a isso? São coisas que a gente precisa exercitar. Porque quando a gente vai orar, ao invés da gente simplesmente orar pela solução pronta, mas talvez começar a orar pontualmente para as questões que precisam ser transformadas na nossa vida. Essa é a realidade. Vou dar um exemplo simples aqui na vida espiritual nossa cristã. Para a gente crescer, nós precisamos ler a Bíblia, sim ou não, amados? Mas há muita dificuldade, às vezes, em ler a Bíblia, né? Então, não é simplesmente, às vezes, a gente pôr oração e falar assim, Deus, me ajuda a ler mais a Bíblia.
Tá. Mas talvez você precisa começar a olhar um pouquinho mais para dentro da sua vida e falar assim, poxa, o que tem atrapalhado? O que tem me atrapalhado de ler a Bíblia? Ah, sei lá, é o meu tempo de lazer, ou sei lá, é um cansaço físico, ou sei lá, uma dificuldade de compreensão, sei lá, alguma coisa está me distraindo. E aí, de repente, fala assim, poxa, começar a orar por essas questões que atrapalham. Não é só simplesmente, Deus, me faz ler mais a Bíblia, mas eu começar a olhar assim, olha, eu tenho tido dificuldade, por exemplo, porque eu não consigo ler a Bíblia, porque eu gosto muito de ver televisão, eu gosto muito de assistir programas e eu estou preso ali na televisão, quando eu deveria estar lendo a Bíblia, porque às vezes não é falta de tempo. Mas a gente ir lá, eu começar a orar, Senhor, me ajuda a enfrentar esse meu desejo aí pela televisão, me ajuda a libertar essas questões que estão me atrapalhando. Percebe? Às vezes é isso. Às vezes a gente está com questões na vida, a gente quer resolver, mas estamos andando no pecado ali. Às vezes na hora de parar um pouquinho e falar, Senhor, eu tenho essas necessidades, eu sei que o Senhor já sabe tudo dela, mas Pai, me ajuda a enfrentar meu pecado agora, que eu tenho lutado com esse pecado que tem atrapalhado a minha vida, a minha comunhão com o Senhor. Começar a orar. Vou pegar um gancho que eu falei da questão da palavra de Deus aqui, mas o Isaías, ele tem utilizado um recurso de ouvir a Bíblia. Né? Tem um aplicativo que ele baixou no celular dele, a grande maioria usa o celular. Mas tem um aplicativo lá que você pode ouvir a Bíblia. Às vezes tem muita gente que a gente fala assim, eu tenho dificuldade de ler. Tenho dificuldade de ler a Bíblia. Mas você pode pôr lá, às vezes, o texto. Você vai lá, clica lá e vai ouvindo o texto. Ou seja, está lendo do mesmo jeito? Não está lendo com os olhos, mas está ouvindo, está meditando. É a mesma palavra lida, é aquela ouvida. E às vezes pode ser mais fácil para você isso. Às vezes até Senhor, me ajuda a encontrar recursos para eu ter mais disposição para ouvir a tua palavra, para aprender dela. Nós temos feito um trabalho de leitura da Bíblia mesmo, né? Que a gente chama de folha manual. E, assim, eu achei muito interessante, porque nós ganhamos no primeiro dia um pezinho de tomates plantadinho. Todos estavam a ganhar isso. E aí, todos os dias você vai fazer seu devocional, vai ler aquele texto, né, do dia, diário, vai meditar sobre aquilo, né, aprender o que Deus tem, daí você vai lá e rega o seu tomatinho. Se você não lê, o dia que você não lê, você não vai regar o tomate. Então, você só pode regar ele, isso é você e Deus, se você ler e fizer esse exercício. Então, assim, é uma briga para ver o tomatinho de quem que cresce mais, o que está murchando, o que está morrendo, Se morrer o tomate, complica, né, mãe? É porque É uma estratégia boa, né? O crescimento é um exercício. É um exercício a planta legal, precisa né? do quê? De água para ela crescer, para ela frutificar. É assim a nossa vida também. Nós precisamos ler, estudar, meditar na palavra para termos crescimento espiritual. Então, assim, é uma analogia que tem ajudado muitas pessoas. Que legal, muito jóia, uma dica boa. Já ficou um exercício aí, amado. Pode comprar um pezinho de tomate, hein? Se está com dificuldade aí na leitura. Mas olha só, amados, o que a gente queria conversar? O que eu queria pensar com vocês de fato? É isso, olha. A vida de oração não é uma vida fácil. Por quê? Porque exige de nós. Não é isso que a gente fala em orar e fala, não é, porque quando a gente fala de vida de oração, eu não estou falando daquelas orações que a gente faz corriqueira, correria, não é que Deus não escuta, Ele escuta tudo. Deus é tão bom que Ele escuta até a nossa oração corriqueira, né, que a gente faz de qualquer jeito. Mas a gente ter vida intensa de oração com Deus, como igreja, como crente, nós precisamos orar mais, ter vida mais intensa de oração, sabe? E não é orar só sozinho, orar como igreja também, orar uns pelos outros, a Bíblia incita tudo isso, é importante, não é? E às vezes a gente tem negligenciado a vida de oração, então é importante a gente intensificar isso na nossa própria jornada pessoal, particular, mas também como povo de Deus, como igreja, né? Se reunir para orar. E eu não falo só dos trabalhos formais da igreja, não, porque você pode ir na casa de alguém orar com alguém, né? Ou pode chamar alguém para estar na sua casa para orar com você, não seja, mas
Mas orar é importante, tem que estar presente na vida do povo de Deus. A oração tem que estar presente. Mas a gente aprender a lidar o quê? Às vezes tem respostas de oração que não vão vir do jeito que a gente quer. Por quê? Porque às vezes nós estamos vivendo de um jeito que não é agradável a Deus, estamos andando longe de Deus. Mas às vezes nós estamos andando com o Senhor sim, mas às vezes Deus não quer aquilo para nós. Porque a vontade dele soberana, ela vai se cumprir, os propósitos deles vão se cumprir. E há situações na vida pelas quais a gente passa, amado, que às vezes não é só falar assim, olha, Deus, orar e Deus vai mudar. Não, a gente vai orar e clamar sim. Mas às vezes a gente precisa aprender a orar para que Deus nos ajude a vivenciar, a suportar. Eu gosto muito daquela imagem de Paulo que ele fala assim, né? Aquele texto que ele usa, fala, tudo posso naquele que me fortalece, né? As pessoas usam errado às vezes esse texto, porque é aquela ideia de superioridade, de grandeza, né? Até o não cristão às vezes usa essa frase, já virou um jargão já no mundo, né? Tudo posso naquele, como se fosse um pensamento positivo. Não, Paulo está dizendo o seguinte, eu sei viver, suportar todo tipo de situação, porque eu já vivi elas. Mas eu vivi por quê? Porque eu vivi no Senhor. Então, a gente aprender a orar também para que a gente suporte situações e caminhe situações difíceis da vida. Não é só orar para que Deus livre a gente das coisas, mas aprender a orar para que Deus nos ajude a suportar essas questões. Sabe, quando a gente pensa muito em esbanjar os desejos do nosso coração, né, os nossos prazeres, amados, porque prazer não é só aquela coisa que a gente olha assim, mundana, prazer é aquilo que satisfaz a gente, que aconchega a gente. E às vezes você olha para uma luta sua e fala assim, olha, eu quero ficar livre dessa luta. Por quê? Porque de certa forma isso vai trazer para você um respirar, um aconchego ali, uma tranquilidade. E eu não estou dizendo para você que você não possa orar por isso, mas aprenda a orar também para Deus te ajudar no caminho, te ajudar a suportar coisas, te ajudar a passar por provações, a enfrentá-las, a vivenciá-las, para que Deus te ajude a crescer nas situações difíceis. São orações difíceis de fazer essas, amados. Entenda isso, difícil de fazer. Fala assim, Deus, me ajuda a crescer no meio dessa luta. É difícil de fazer. Porque a oração fácil para nós, Senhor, me tira do meio dessa luta. Essa é a oração fácil. Que a gente vai orar sim. Mas a gente tem que aprender a orar assim, Senhor, estou nessa luta já, tá difícil. Então me ajuda a suportá-la, enfrentá-la, vivenciá-la. Me dá sabedoria para lidar com ela. A gente aprender essas coisas. Vida de oração envolve tudo isso, amado. Já Jesus mandou insistir. Mas junto com vários outros textos na Bíblia, a gente está recheando um pouquinho essa aula hoje. Insista na oração, mas compreendendo alguns contextos. Para que a sua vida de oração ela flua melhor, com mais intimidade com Deus, que seja mais agradável, que seja mais sensata, que seja menos emocional, menos, sabe, com uma oração de gente que está só perdida, mas não está indo para o Senhor no relacionamento. Oração de gente que quer conselho de Deus, que quer aconchego de Deus, que quer direção de Deus. Começa a pensar um pouquinho mais nisso, porque isso é importante para a nossa vida de oração. E sim, orar mais. Esse é o desafio para nós. Orar mais, sim. Mais intensamente. Com mais profundidade. Expressando cada vez mais dependência de Deus. Porque é isso que é a nossa vida como cristão, amado. Deus não quer, olha só, que a gente cresça. Pensa nisso, tá? Que às vezes a gente inverte a ideia, pega uma ideia do mundo. Se eu cresço, eu fico mais independente. Na nossa relação com Deus não é assim, não. Se eu cresço, eu quero ser mais dependente de Deus. Porque o crescimento se dá nisso. Porque quanto mais eu dependo de Deus, mais eu me volto para Ele, eu busco Ele e estou em comunhão com Ele. Essa é a realidade. Então o crescimento do crente, ele expressa o que? Mais dependência de Deus e menos dependência de nós mesmos. Isso sim. Menos dependência das questões do mundo. Menos dependência das situações. É isso que Deus quer. Crescimento espiritual é isso. Eu dependo mais de Deus e menos das circunstâncias. Mais de Deus e menos do que está acontecendo na minha vida, no meu coração. Mais de Deus e menos dos meus sentimentos.
mais de Deus e menos daquilo que o mundo está pregando, ensinando e falando que é importante. É mais de Deus. Então, é isso que é crescimento. A vida de oração é essa. Nós vamos crescer assim também. Tá joia? Que Jesus abençoe todos nós, tá? Quero orar pela sua vida. Pai, cuida de nós no dia de hoje. Que o Senhor derrame suas bênçãos, seu cuidado no nosso coração, na nossa vida e dirija nossos passos. Deus, abençoa a nossa vida. Em nome de Jesus, meu Pai. Fortalece o nosso coração. Em nome de Jesus, Deus. Que tenhamos do Senhor cuidado, que tenhamos do Senhor direção, que tenhamos do Senhor bênção nesse dia, Pai. Mas que tenhamos, Senhor Deus, intimidade contigo. É a minha oração. Abençoa meus irmãos aqui, que seja um domingo bom para eles, Pai. Que o Senhor cuide do lado de cada um. Abençoa a vida, a tarde, o almoço, relacionamento em família. Abençoa cada coisa, Senhor Deus, que envolve os teus servos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.